Bom dia a todos, meu nome é Pedro, sou da Escola Benedito Lázaro, eu faço um curso técnico em vendas e eu acho também que uma das coisas que mais está me ajudando e abrindo a minha visão é para o próprio mercado de trabalho mesmo, de terminar o próprio ensino médio, já tendo uma oportunidade boa e também expandir muito a minha visão na área de vendas mesmo. Antes eu achava que era só ali o cliente e o vendedor, só que tem algo por trás muito maior também para chegar naquela etapa da venda com o cliente, né? Tem área de marketing, tem muitas coisas atrás daquilo para chegar naquela etapa. Muito bom dia, eu sou Paulo, da Escola Benedito Lázaro de Campos, eu faço um curso técnico em vendas e eu acho que o que mais impactou na minha vida do curso foi meio que a preparação para o mercado de trabalho, porque a gente já vai poder sair do ensino médio já sendo qualificado para entrar no curso, na área que a gente cursa, né, em vendas. Bom dia, eu sou o Gabriel Rodrigues, da Escola Benedito Lázaro, também sou do curso de vendas. E um ponto que eu tenho notado que tem me ajudado no curso é em relação à comunicação com as pessoas. Mesmo o curso não sendo esse foco sendo vendas, os módulos que a gente passa, mas a gente tem uma percepção muito maior do âmbito do curso que a gente escolheu. Por exemplo, vendas envolve comunicação, psicologia, entre outras tantas áreas que são extremamente úteis na nossa vida e na nossa carreira profissional como um todo. E eu notei que isso tem me ajudado muito desde que iniciei o curso. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, faço parte do técnico de vendas do Benedito Lázaro e eu acho que esse curso é algo renovador para a gente, entendeu? Porque a gente não tinha esse conhecimento no mercado de trabalho atual. Aí quando a gente começou esse curso, a gente começou a ver como ele é grande e como ele está em expansão, entendeu? Ele sempre vai sendo contínuo. Eu acho que esse conhecimento agregado para a gente vai ser muito importante futuramente e queria agradecer a todos que estão aqui, entendeu? Pela presença. Muito obrigado. Começando daí para cá agora, né? Já aproveitando que você está com o microfone aí. Durante o processo de aprendizagem, você conseguiu aplicar o contexto de alguma sequência didática em seu cotidiano? Você lembra de alguma situação assim ou não? Aconteceu, o professor Rafael ali, da marketing pra gente, né? Ele passou pra gente numa aula sobre artigo 6º, inciso 4, direito do consumidor, sabe? Você vai numa loja, você esbarra em alguma coisa, você acaba quebrando. Aí o cara chega já e fala, não, quebrou o bagulho, amigão. Mas isso aí tá errado, entendeu? A gente tem conhecimento disso agora e eu apliquei isso na minha vida, entendeu? Eu achei muito importante e muito necessário. Um ponto interessante que eu aprendi nas aulas, e eu, depois do horário escolar, eu trabalho. E algo que eu notei que me ajudou bastante foi a aula que a gente teve em questão de empatia com o cliente. Pois muitas vezes, né, nós estamos às vezes mal, coisa assim, mas a gente sempre tem que levar em conta a necessidade do cliente em vez da nossa. Então isso mudou totalmente a minha percepção e me ajudou muito no lugar onde eu trabalho. O que resultou até em uma melhora nos resultados que eu entrego. Então eu notei na prática que o curso, tudo que ele fala é aplicável e funciona realmente. Na minha vida, o curso ajudou muito na questão Gabriel disse, na questão da empatia e na relação geral com as pessoas, mas o que eu vi que realmente meio que mudou muito desde que eu comecei a fazer o curso, por mais que não seja o foco, foi a minha comunicação com as pessoas, em falar em público, em fazer apresentações, em apresentar um projeto que eu tenho. Então, basicamente, isso mudou muito. Antes eu era uma pessoa muito tímida, eu gaguejava muito, eu não conseguia apresentar direito. E com o curso, apesar de não ser o foco, ele desenvolveu muito essa habilidade. Assim como o Paulo e o Gabriel disseram sobre a questão de conversar e da empatia com o cliente, eu também tive isso. Eu também já estou no mercado de trabalho com parte de atendimento ao cliente. E eu sinto muito isso também, a questão de conseguir se colocar no lugar dele e tentar buscar a resolução do problema dele o mais rápido possível e da melhor maneira possível, da maneira que agrade ele e deixe que ele saia do local feliz e sentindo que o problema dele foi resolvido. Quando se trata da área da saúde, primeiramente a gente tem que ter empatia com o nosso paciente. Ele não é nosso cliente, ele é nosso paciente. A gente precisa saber o que o nosso paciente busca. A gente precisa entender a necessidade. São condições diferentes, pessoas diferentes. O
curso técnico me trouxe essa empatia, mas também na minha vida pessoal ele me trouxe conhecimento sobre gerenciamento de estoque, aferição da pressão arterial, primeiros socorros, porque qualquer pessoa que está vulnerável a passar por uma situação de emergência, e o curso técnico ele me trouxe a oportunidade de adquirir esse conhecimento para saber como agir em determinadas situações. No curso técnico, nós aprendemos muitas coisas, né? Coisas mais técnicas, coisas mais práticas. O que me pegou muito, que foi muito intenso para mim, foi uma prática que a gente teve esse mês, que foi sobre colheita de sangue. Nós fomos para o laboratório, nós colhemos sangue das professoras, inclusive. Foi muito legal, foi muito divertido. E por mais que não seja na grade específica de farmácia, é uma coisa importante para as outras áreas da saúde, principalmente na nossa casa também. Se você tem algum parente, você principalmente os idosos, né, que precisam de um auxílio maior, então você está ali, sabe o que fazer, facilitar muito a vida deles também. E em outros âmbitos, na medicina, na enfermagem, é muito importante. E nesse dia também a gente teve um plus, por assim dizer, porque uma colega nossa, ela passou mal, né, depois que ela tirou o sangue, e a professora Priscila auxiliou a gente na questão dos primeiros socorros. Então, além da gente aprender a colheita de sangue, né, experimentar essa técnica, a gente também aprendeu sobre os primeiros socorros e a importância de manter a cabeça no lugar nessas situações. Então, a gente aprendeu que tem que falar baixo, tem que se afastar, tem que manter a pessoa calma, né? A gente aprendeu todos os procedimentos certinhos e a gente pode levar a nossa vida inteira, não só no âmbito da farmácia, mas sim. Assim como falado pelas meninas, muitas das coisas que a gente aprende em sala de aula, a gente pode tanto usar no trabalho, no mercado de trabalho, trabalhando em uma farmácia ou numa OBS, que seja, quanto na vida pessoal. Por exemplo, se alguém passa mal, a gente sabe o que fazer. Outra coisa que a gente aprendeu também foi sobre pressão arterial, e que a gente sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer. Quando uma pessoa está com a pressão alta, a gente sabe o que fazer, o que pode ser feito. E isso ajuda bastante, tanto no cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, quanto no nosso mercado de trabalho futuramente. Bom, junto de tudo que as meninas falaram, a pressão arterial foi um negócio que marcou muito pra mim a gente ter aprendido, porque os meus avós, eles são de idade, e a minha mãe, ela sempre aferia a pressão deles, tudo. E eu via como que funciona. Aí uma aula prática me ensinou pra gente os batimentos do coração, tudo. Então é uma coisa que a gente vai usar lá dentro de casa. Uma coisa que eu vou estar utilizando para cuidar da saúde dos meus avós. Não só isso, mas também o uso racional dos medicamentos. Você saber aquele medicamento vencido ali, mas foi só um mês que venceu. Não, gente, está vencido, não funciona. Então você colocar tudo isso dentro do seu cotidiano para você realmente exercer o que você aprendeu, mas também enfim, e sem contar o planejamento. Na nossa matéria de carreiras e competências, ontem, inclusive, com a Priscila, a gente estava conversando sobre como é importante o planejamento, tanto financeiro quanto da sua carreira, você se adequar àquilo. Então, tirando a parte da anatomia, de fisiopatologia, o componente de carreiras e competências é uma matéria que ajuda muito nós a entender a parte que a gente quer na nossa vida pessoal, nas nossas relações interpessoais também. Isso é de extrema importância. Muito bom, gente. E com relação, vocês pontuaram aí um pouco do projeto de vida de vocês, né? Alguns comentaram com mais ênfase, outros, né, responderam com relação ao contexto, né, do curso na vida de vocês no cotidiano. Mas trazendo essa questão do projeto de vida e da futura carreira que vocês pretendem, né, aí para frente, um pouquinho da visita técnica também. Tentem responder um pouquinho para a gente qual foi o impacto da visita técnica e associando aí o projeto de vida de vocês, aliado também a essa questão da futura carreira. O que vocês esperam? Quais são as ansiedades de vocês para esse mercado que está aí? As dificuldades que vocês já estão vendo que possivelmente vocês encontrarão? Porque as habilidades a gente já está vendo que
Já estão afinando já, né? Bom, vamos lá. Eu acredito que eu, diferente das três aqui, não possuo projeto de vida na área de biológicas. Eu quero fazer direito e, em partes, não tem nada a ver com a área de natureza, e sim com humanas e tudo mais. Porém, conhecimento nunca é demais. E dentro do curso técnico de farmácia, confesso que a nossa cabeça ela se expande, porque a gente começa a olhar com outros olhos para a área da saúde. Eu, por exemplo, que nunca me imaginei lá dentro, cursando o técnico em farmácia, fazendo aulas práticas de coleta de sangue e preparação de medicamentos, expandiu e, quem sabe, a gente começa a repensar. Inclusive, eu, junto com o meu tutor, estava conversando a possibilidade de ir para a área de odonto, para ir para a área de medicina, enfermagem, enfim, coisas que a gente pode trabalhar, que o curso técnico deu uma abertura para a gente refletir e desenvolver tudo isso. Em relação à visita técnica, nós tivemos uma que a gente foi para o CEUNSP, e o que me chamou muita atenção foi a preparação, né, da substância. A gente produziu o álcool gel e foi muito legal. Então, toda a manipulação da substância, as quantidades certinhas, porque se você colocar uma quantidade errada, dentro de tudo que a gente fez, isso foi o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei mesmo de ver ali, foi a manipulação do que foi preparado. Tem que liberar o curso de enfermagem, Luciano. O meu PV, ele é fisioterapia, mais voltado para as crianças. Então, a parte de farmácia, ela meio que me ajuda muito nesse quesito. Uma coisa que eu nunca me imaginei em farmácia, mas o curso me ajudou muito a pensar sobre essa parte. Porque você fazendo técnico de farmácia não é apenas trabalhar em uma drogaria e vender remédio, sei lá, esse tipo de coisa. Não, é você cuidar de pessoas. Você ter um olhar diferenciado para aquele paciente que talvez seja um idoso e tenha patologias que são comuns para a idade. Então, esse tipo de coisa abriu muitas portas e me fez repensar sobre muitas coisas. E sobre a visita técnica, como foi falado, a gente fez álcool em gel, o que foi muito, muito legal, porque é uma coisa que a gente usa muito no nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia. E ter contato com esse tipo de criação, desse processo, foi muito bacana, porque é uma coisa que a gente não imagina fazer. Por exemplo, eu nunca me imaginei fazendo um álcool em gel em um laboratório. É uma coisa muito diferente e eu nunca pensei em trabalhar em laboratório, porque é uma coisa totalmente diferente do que a gente vê, sabe? Então, é isso. Como as meninas falaram, essa área da farmácia, do técnico de farmácia, é muito abrangente, então abre muito a sua mente em questão de profissão, em questão de oportunidade. E, particularmente falando, eu também nunca me imaginei, não tinha me imaginado na farmácia, na área de biológicos, tanto que ano passado eu não fazia técnico nessa área. Eu tinha começado a fazer um técnico no IF voltado para a área de tecnologia. E quando eu falei, eu quero fazer, não quero ficar na área da saúde, eu quero fazer isso. Foi, muito bom, assim, essa experiência. E falando sobre as visitas técnicas, isso também ampliou a minha visão sobre isso e me fez ver que essas profissões da saúde, a farmácia, o técnico de farmácia, todas essas profissões são importantes. Então, desde o preparo da base do álcool gel, desde a fermentação, colocando aromatizantes, conservantes, tudo isso é feito organizadamente, de uma maneira planejada, de uma ordem que é importante. Tudo tem a sua função, tudo tem o seu objetivo. E isso eu acho que é uma das coisas mais lindas da área da saúde. Todos os pequenos detalhes têm o seu objetivo, que vão se juntar e formar uma coisa maior que é muito importante na nossa vida. Bom, falando um pouco sobre o meu projeto de vida, se o senhor me der abertura, eu acabei de ver uma professora minha, de Cabreúva, Aline, que me deu aula de ciências. Para quem não sabe, eu não sou da cidade de Itu, eu venho cursar o técnico de farmácia. E é com muita gratidão que, inclusive, eu dou essa notícia para você. Vou estar e quero atuar dentro da área da saúde. Meu projeto de vida é em odonto e o curso técnico de farmácia,
ele me trouxe o olhar sobre cursos profissionalizantes. Quem nós vamos ser no mercado de trabalho? O que eu vou agregar na vida do meu paciente? Eu vou colocar aqui um ponto que eu defendo muito junto com a minha professora Priscila, que é o farmacêutico. Ele tem sim autoridade para prescrever, por exemplo, um medicamento, porque a gente estuda como que o medicamento ele atua dentro do nosso organismo, nós estudamos a patologia. Por mais que eu não queira seguir na área da farmácia, por exemplo, eu gostaria muito de atuar como cirurgiã na área da odonto, e eu vou ter conhecimento sobre fármacos para, se caso acontecer alguma intercorrência, eu saiba lidar com isso. E o curso técnico, ele me trouxe essa possibilidade de estar aqui falando com vocês, e nós esperamos uma futura oportunidade no mercado de trabalho. Muito obrigada. Bom, em relação a vendas, na nossa visita técnica, a gente visitou uma marcenaria e foi muito bacana a gente ver todo o processo, desde a apresentação do projeto, da montagem e da entrega. E ver que deve ser muito gratificante você estar lá apresentando o seu projeto e estar deixando aquele cliente feliz e vendo que ele gostou daquilo, que é aquilo que ele quer para casa dele, que seja. E em relação ao projeto de vida, eu queria atuar na parte da análise de sistemas, de dados, e isso eu imagino que eu consigo juntar muito com a parte de marketing e na questão de captação de clientes, de qualificar clientes para aquela área, para aquela loja, e seria mais para esse lado mesmo que eu queria seguir. O meu projeto de vida ele não vai de encontro com o curso que eu faço, de vendas. O meu projeto de vida eu gostaria de ser mais atuar no mundo industrial, eu gostaria de ser eletricista, mas com esse curso eu comecei a cogitar assim, trabalhar em vendas. Eu percebi que realmente é uma área muito incrível, muito ampla e que seria bem legal trabalhar nela. E com relação à visita técnica, como o Pedro disse, a gente foi para uma marcenaria e realmente abriu muito meus olhos em relação a meio que tudo que já é em volta, desde o marketing, a fabricação dos móveis que eles vendem, porque eu pelo menos pensava que era algo meio que simples, mas quando você vê de dentro, você vê que é algo muito complexo. Desde a fabricação dos móveis, que tem vários processos, a montagem, a coleta do material, até o marketing, que eles entram em contato com os fornecedores do material, com os clientes, eles acompanham a venda, o pós-venda, e realmente é algo que abriu muito minha cabeça sobre isso. Antes do início do curso, eu sempre tive um projeto de vida de seguir no segmento da engenharia, mais especificamente na engenharia elétrica. Porém, ao início do curso, ao decorrer do ano, a gente vê que a gente consegue juntar as duas coisas. Tanto que na visita técnica, algo que eu achei muito interessante foi a gente foi na marcenaria. A dona, quem criou, quem fundou aquele empreendimento, ela estava lá, compartilhou com a gente a história dela, mostrou pra gente que por meio das vendas e junto com qualquer outra coisa que a gente gostar, que a gente souber fazer, a gente consegue até mesmo empreender e fazer disso algo muito maior. Não limitando a gente, por exemplo, só a um segmento de trabalhar para alguém, mas empreender e fazer algo maior. A visita técnica e o curso abriu essas portas para a gente poder pensar mais amplamente e ter um projeto de vida não só, vamos dizer assim, básico, vou fazer um curso em uma área e vou seguir trabalhando, mas empreender e ser algo maior. Bom, vou ser sincero com vocês. Minha área de segmento vai ser da mecânica, entendeu? Eu não pretendo seguir na área de vendas, assim. Porém, minha questão de oratória, sabe? Tudo isso que a gente trabalha no curso de vendas foi melhorado, entendeu? Então, é sempre bom ter um plano B. E eu converso direto na sala com a professora Márcia aqui, o professor Rafael, que conhecimento ninguém tira da gente. Então, eu acho que é sempre essencial a gente ter isso, entendeu? E a visita técnica foi algo muito legal para a gente, entendeu? A gente entender todo o processo de vendas deles, entendeu? O conhecimento agregado para nós. E, basicamente, é isso. Legal, gente. Foi bom ouvir vocês aí, né? Vocês observaram que tem aí os campos, eles se expressam com bastante ênfase, né? Ciências da natureza e humanas, né? Vocês percebem isso na fala dos alunos, é muito bom ouvi-los a respeito disso. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, né? O pessoal de vendas pontuando aí, é a questão da oratória, né? E é exatamente isso que é necessário ali para você
colocar um produto para venda. Uma outra coisa que eu achei legal também que vocês pontuaram aí é a questão de conhecer a cadeia produtiva, né? Às vezes a gente vai lá no mercado, pega um produto e nem para refletir qual que é todo o processo, né? Quando a gente vai falar sobre logística, isso também tem um outro campo enorme, né, para chegar daquele produto até lá nas gôndolas para nos servir, né? E com relação às meninas de farmácia, o que eu achei legal, né, no posicionamento de vocês foi a questão da manipulação de substâncias, né, que vocês apontaram, o impacto das ações de vocês na vida de outras pessoas. E a empatia, ela aparece, né, nesses dois contextos. E é muito bom ouvi-los a respeito disso, gente. Parabéns aí. Vou fazer uma pergunta que não estava no script. Mas antes eu quero dizer uma coisa. Eu estou, assim, extasiado com vocês. Eu estou querendo trazer vocês para trabalhar aqui. Oi, é bom, hein? É incrível. Parabéns aos coordenadores, parabéns aos professores. Sabe, a gente acredita na educação e a gente tem esperança na educação, mas ouvir vocês a gente ter certeza que está no caminho certo. Vocês me emocionaram, assim, com a propriedade que falam. Incrível, gente. Vocês não têm ideia, né, do sentimento que vocês me trouxeram. Tenho certeza que vocês têm também, né? Incrível, assim, quase me deixa sem palavras. Aí olha que negócio. Mas a pergunta que eu quero fazer é bem simples, tá? A gente sempre acredita no novo ensino médio. Vocês devem estar ouvindo isso muito, né? Novo ensino médio, muda aqui, muda ali, política pública, governo que entra, governo que sai, apostando nesse novo ensino médio e tentando fazer que o ensino médio seja de fato novo, no sentido de qualificar vocês para o ingresso na universidade e preparar também para o mercado de trabalho. Quero que vocês digam para mim, vocês estavam no primeiro ano que não era técnico, né? E vocês ainda no técnico têm a base nacional, as disciplinas da base comum curricular, né? Além das disciplinas do técnico. Quero que vocês contem para mim, se o técnico, na visão de vocês, funciona como o futuro para o ensino médio verdadeiro, né? Esse ensino médio que a gente quer que seja um ensino médio que realmente prepare vocês para a universidade, para o mercado de trabalho, e se o técnico ajuda nas aulas da formação geral básica, tá? E qual seria a visão? São várias perguntas em uma só, e aí vocês, né, precisam tirar de letra. E se estar cursando o ensino médio, né, sem ser o técnico, e agora cursando o ensino médio como técnico, como isso muda? Melhora, não melhora tanto assim, né? Assim, de forma bem geral e muito sincera, eu queria ouvir vocês nesse sentido, tá bom? Para a gente entender o quanto a gente já conseguiu comprovar que está dando certo, né? Pela fala de vocês. Mas a gente queria entender, né? Até para que, enquanto política pública, botar fé e expandir mais isso a nível de Estado, quem sabe a nível de Brasil, né? É a proposta, mas quando a gente ouve vocês, a gente acredita mais nela, tá? Então eu queria ouvir vocês, fiquem à vontade. Eu achei muito legal essa nova implementação do técnico, né, no ensino médio. Porém, tipo assim, a gente acabou meio que perdendo algumas matérias, eu diria, entendeu? Tipo, inglês, que é o que a gente tinha, sabe? E a gente não tem mais. Arte, sabe? Essas matérias básicas, assim, entendeu? E sobre a questão, tipo, de ajudar em outras matérias, eu acho que sim, a questão da oratória mesmo que o senhor falou, eu acho que ajuda bastante em questão de apresentação, entendeu? A gente vai fazer um TCC, né, lá na escola, que a gente vai ter que criar um produto novo nosso, e aí a gente também vai ter que, tipo, apresentar para a escola inteira o produto. Então eu acho que vai ser algo muito promissor para a gente, entendeu? Eu particularmente, eu gostei bastante da implementação do técnico, porque, querendo ou não, é um tempo que a gente tem que passar na escola, e quando tem a implementação do técnico, a gente sente que está sendo melhor aproveitado. Porque antigamente, ou no ensino básico normal, vamos dizer que todo mundo sai com o mesmo conhecimento. Quando você faz o técnico, você pode escolher uma área e se aprofundar nisso. Você se sente diferente, você sabe algo a mais assim que pode mudar a sua vida, que você escolheu e que você tem controle disso. Isso se torna muito interessante e traz muito mais até prazer para você ir para a escola para aprender aquilo que você escolheu. Eu acredito que sim,
o ensino técnico ele é a melhor forma, e eu acredito que é a forma definitiva de preparar o estudante do ensino médio para o futuro, né? Porque ele meio que prepara muito para o mercado de trabalho. E como o Guilherme disse, a gente perdeu, infelizmente, algumas matérias. Inglês, a maior perda, na minha opinião, foi inglês, que eu acho que é essencial para o nosso futuro, principalmente no mercado de trabalho. E também com relação a outras matérias, como ele também disse, na parte de oratória, ele ajuda muito, entende? Então... Assim como eles disseram, eu também penso da mesma maneira. Eu acho que na questão de oratória ajuda muito. Infelizmente, na questão da perda do inglês também é uma perda que faz falta. E eu acho que outra questão também que a gente consegue trabalhar nisso é o equilíbrio entre as aulas presenciais e as aulas que a gente faz nas plataformas digitais. Que eu acho que aí é onde a gente mais tem que trabalhar, porque, pelo menos particularmente, eu acho que fisicamente a gente estando na escola, tendo contato com o professor, para mim é a maneira que a gente mais aprende, mais consegue guardar as informações e captar o que vai ser essencial para a gente aplicar no nosso futuro. Bom, o ensino médio, eu acredito que essa nova implementação funciona assim. É uma grande responsabilidade, mas eu acho que é uma responsabilidade que prepara para o futuro. Hoje eu tenho uns pais professores, minha mãe, meus tios, que falam de muitos estudantes que chegam na faculdade ou no mercado de trabalho e não têm noção de muita coisa. O técnico ele me ensinou a montagem de currículo, como que vai ser a nossa aprimoração, mas também eu não posso esquecer dos componentes básicos que também nos ajudam, como por exemplo do vestibular. Nós no ensino técnico não temos, por exemplo, inglês e artes e filosofia. E isso pesa muito no vestibular, mas como eu falei, aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente não pode deixar perder isso. E a gente tem que buscar isso. Mas eu acredito muito nessa nova implementação. E sim, deve ser tratado diferente. Nós somos do técnico, os trabalhos são diferentes, sabe? Então eu acredito pontualmente nisso. Eu acredito que o técnico seja essencial na formação profissional de nós todos os alunos e na formação pessoal também, porque a partir do momento que você decide fazer o técnico, você está se comprometendo com uma coisa a mais. Então, agora que você entrou no técnico, você não é mais um aluno padrão do ensino médio do primeiro ano. Agora você tem uma responsabilidade de cumprir com a carga horária do técnico, de cumprir com as práticas, de cumprir com os conteúdos, de fazer os trabalhos. E isso pode pesar muito, pode ser um peso a mais, mas é um peso necessário para você criar responsabilidade, para você criar autonomia, para você não depender das outras pessoas para fazer o que você tem que fazer. Também pode criar um senso de produtividade. Então, eu estou lá fazendo técnico, mas eu também tenho o ensino médio, o ensino vestibular, a FGV, o Enem. Então, eu sei que pode cansar muito, realmente cansa muito, particularmente para mim. Porque eu tenho a FGV, eu tenho a CMSP principalmente, as lições do CMSP para fazer, mas também tem os registros técnicos, mas também tem que estar no vestibular. E com essa ausência das matérias, então, filosofia, artes, inglês, foi um pouco mais difícil, mas isso é bom também, porque motiva a gente, incentiva a gente a buscar sozinhos isso. Então, se é realmente uma coisa que você quer passar no vestibular, não, eu quero fazer um curso de direito, eu quero fazer fisioterapia, eu quero fazer odontologia, medicina, e eu estou fazendo técnico, eu vou me dedicar. É importante que a gente tenha isso. A gente aprenda a ser responsável, a ser autônomo, não depender das pessoas. A gente ser um profissional, para a gente ter lá na frente um senso. Um senso profissional, um senso pessoal. Pra gente não chegar na faculdade e, ficar totalmente perdido, não saber o que fazer, principalmente depois da formação também, A gente vai no mercado de trabalho, mas não sabe fazer coisas básicas, então o técnico também ajuda nesse sentido, de ter uma noção desde cedo do que é estar trabalhando nessa área, quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, o que vai melhorar o desempenho. Tudo isso é muito importante para mim, pelo menos, para todo mundo aqui. A implementação do técnico, ela foi muito importante para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Eu acredito que sem o técnico, nós seríamos alunos totalmente diferentes. Porque como técnico, a gente tem um senso de responsabilidade maior. Porque, poxa, eu estou fazendo um técnico e eu vou sair formado, vou sair com uma profissão a mais que os outros alunos não teriam. Então, a responsabilidade que a gente tem com as aulas do técnico acaba
acaba sendo transmitida para as aulas que não são do técnico, como português, química, física, essas aulas mais que todas as outras turmas têm. Então a responsabilidade ela aumenta em um nível superior. E como foi dito, o protagonismo também, porque a partir do técnico a gente tem muitas apresentações que não são só para a nossa turma, mas são para a escola. Por exemplo, essa semana a gente vai apresentar um trabalho sobre esclerose múltipla. É uma patologia, uma doença que não é muito falada e muitas pessoas não têm conhecimento sobre ela. A gente tem, então, o nosso dever é transmitir esse conhecimento para as pessoas que não têm conhecimento. Bom, como a Eloá falou, tiro das palavras dela as minhas. A gente escolheu fazer o técnico em farmácia ou qualquer curso técnico é a gente saber que além da formação geral básica, nós também temos que cumprir o dever do técnico. Então, óbvio, vai ser mais responsabilidade, vai ser mais coisa, mais lição, mais atividade. E sim, a gente tem que estar preparado para fazer os dois com excelência. Porque o tanto que o curso técnico vai impactar positivamente a nossa vida, a formação geral básica também. Porque vestibular é a formação geral básica. Mas, por exemplo, em química, eu tinha muita dificuldade em química e farmácia me ajudou muito nisso. Porque a gente estuda a fundo e a gente vê de uma maneira diferente que lá em química, com o nosso professor Márcio, a gente começa a entender de uma forma mais clara. Então, essa junção dos dois, você tem que saber aproveitar, você tem que saber se organizar, você precisa fazer a sua agenda, o seu planejamento de estudos. Como as meninas falaram, nós não temos nem inglês, nem filosofia e nem artes. Isso. Artes eu acredito que não caia no vestibular, né? Mas, óbvio, é importante do mesmo jeito. Então, a gente se aprofundar, tirando a parte, porque dentro da escola, como a gente não tem, né? Mas a parte, nós temos plataformas que estão disponíveis também pra gente. Tem a de inglês, qual que é o nome da plataforma de inglês? Speak. Speak. A gente tem acesso, por mais que a gente não tenha aula, temos acesso. Inclusive, conversando com uma professora Ana, ela até falou, tem que acessar para ver como que é. Então, assim, vai do aluno você se aprofundar. E as aulas do repositório também, que tem agora uma aula lá no CMSP dos materiais digitais que a gente pode acessar. Então, nós não temos o professor explicando, mas nós temos acesso a todos os slides no qual são dadas as aulas. Então, vai do aluno sentar, pegar, estudar, se aprofundar e ir bem no vestibular. Então, eu acho que o curso técnico, para nós, foi um impacto extremamente positivo, porque ajudou tanto com os componentes da formação geral básica, mas também no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Eu só queria ponderar uma situação, né? Eu acho que é claro para todo mundo, principalmente para o pessoal do técnico, né, que nos acompanha hoje. Nós temos aqui uma escola integral, né, de tempo integral, 9 horas, né? Eles permanecem na escola, então vocês estão imersos em 2 programas, na verdade, né? O programa de ensino integral e o programa da educação profissional paulista. Já o Benedito Lázaro, imersos em um programa, né? No caso, o programa da educação profissional paulista. E essa situação realmente ela é angustiante, é muito bom ouvir vocês falarem sobre isso, porque realmente demanda uma política pública que atenda a essa demanda do vestibular, né? E o que vocês pontuaram é muito claro, né? Esse impacto ele vai ocorrer no vestibular, então vocês precisam correr atrás disso, né? Esse planejamento de vocês em se preparar para essa demanda que vocês não possuem é muito importante, né? E o pessoal do Benedito Lázaro é a mesma situação, né? E vocês viram mais uma vez a diferença entre como a área ela aparece com muita força. No caso lá, por exemplo, aqui, né, no caso de natureza, tem a questão da fragilidade de humanas, né? Vocês têm aí todo um reforço com a questão de ciências da natureza, mas no vestibular vocês vão ter que ser avaliados, né, ali concomitantemente, né, nas 2 áreas. E o pessoal de vendas, a questão da natureza, né? Vocês vão ter ali humanas reforçado, mas a questão de natureza
vocês precisam, né, fazer esse esforço de planejamento para correr atrás. Veio algo à mente agora. E vocês têm Provão Paulista. E Provão Paulista é uma porta direta para a universidade. Fizeram no ano passado, né? A primeira de 3, né? Esse ano vocês fazem a segunda, ano que vem vocês concluem. E com essa base do técnico, vocês estão quase deixando a porta escancarada para o seu ingresso na universidade. E me chamou a atenção, acho que a sua fala, né? Que você diz assim, todos os materiais estão disponíveis. Né? Então, ainda que eu não tenha um professor, se a gente tiver um pouquinho mais de vontade, eu acesso, né? E me preparo. Né? Então, eu tenho certeza que eu estou falando aqui com futuros universitários, né? E tem, né, futuros universitários excelentes profissionais, né? Que além da formação, né, de nível superior, vocês estão sendo preparados aí através do curso técnico. Olha, estou muito orgulhoso. Muito obrigada. Esperançoso. Mas assim, o que é interessante na fala de vocês, isso é uma realidade de todo o técnico. Quando a gente analisa, a gente vai fazer esse estudo mais à tarde, o BI, né? Quando você pega o regular e pega o técnico, você tem uma diferença. Até na questão do rendimento de vocês. Quando a gente pega o técnico, a gente vê um rendimento acima de 70%, 75%. E na rede regular a gente chega a 55%, 50%. Então já é um diferencial, né? Isso a gente já mensura essa questão. Depois, vocês não estarão aqui, né? Mas a gente tem uma nova lei, né? Que é, me corrija aí, Sônia, se eu estiver errado, 14.945, né? Que a Sônia depois ela vai falar, que vai dar conta dessa demanda que vocês pontuaram, com a expansão da FGB, para dar conta dessa parte em defasagem que vocês pontuaram. Só que isso não vai ser uma realidade do técnico, né, Sônia? Isso não vai ser uma realidade do técnico, porque aí vai ter uma expansão na base do técnico, né? Não da FGB. Então, ainda assim, essa demanda, Fábio, é extremamente importante, né? Levar para o pessoal para poder tomar uma ação com relação à política pública, mesmo em torno de lei, né? Você gostaria que eu explicasse um pouquinho? Pode ser, e depois eu sei que você vai se aprofundar nisso, né, pessoal, mas me veio à mente para deixá-los menos... Pode fazer. Gente, agora está aberto para vocês, aí vou dar uns 10 minutinhos. Primeiro eu gostaria de dar os parabéns para vocês, sem distinção nenhuma, também fiquei encantada com o pensamento, com a resposta bem elaborada que todos deram, com a oratória que tiveram, foi fantástico mesmo, né? Uma pergunta bem simples para o pessoal de vendas, primeiro, tá? Em questão temporal agora, teve algum momento no curso de vocês que deu aquele estralo de você, não, eu estou no curso técnico, que desenvolveu essa paixão que parece que vocês têm pelo curso, uma fala da gestão, um componente específico, né? Ou foi exatamente a partir da visita técnica que vocês desenvolveram a paixão pelo curso que estão fazendo? Eu acho que foi muito pelo início de ver que não é só simplesmente uma venda ali, que tem algo muito maior por trás, tem uma relação muito maior por trás ali entre o cliente e o vendedor. E que também aquilo não só se resume àquela conversa, tem algo muito também por trás na questão da preparação para aquele cliente chegar naquele local e realizar aquela compra, né? Então, na questão da empatia, de você se colocar no lugar dele, toda a questão do marketing, de você fazer a visão dele para ele sentir a necessidade de ter aquele produto e tentar sempre solucionar o problema dele. Eu acho que o que mais me encantou nessa área foi a questão da empatia mesmo, de tentar buscar a solução para o problema dele, você sempre se colocar no lugar dele. Basicamente o que, na minha opinião, que me fez realmente me encantar pelo curso foi, como ele disse, todo o processo de não ser simplesmente uma venda, tem todo um processo por trás, uma construção de etapas até a hora da venda. E também eu acredito que o que mais fez a gente gostar do curso foi os professores, o jeito que eles explicam a matéria de um jeito claro para a gente entender, do jeito que realmente eles entendem do assunto, eles são profissionais do que eles estão explicando para a gente. Um ponto que chamou muito a minha atenção e que fez aumentar muito o meu interesse é em questão à qualidade do material que os professores apresentam para nós. Os professores eles fazem muito além de só apresentar o slide, eles
explicam pra gente como aquilo vai ser útil na nossa vida, como que a gente vai usar isso no âmbito do trabalho que a gente escolher. Então, ver isso, ver como que a gente vai usar, sem contar a animação e todo o incentivo da gestão ajuda muito e faz a gente querer ficar nesse curso cada vez mais. Faço das palavras dos meus colegas aqui as minhas, né? Porque, nossa senhora, eles falaram tudo. Tipo assim, esse curso eu achei muito interessante pra gente mesmo, de verdade. Como ele falou, da clareza que os professores falam, tudo isso. Inclusive, rapaziada, por favor, salve de palmas aí, professora Márcia Rafael. Não é puxando o saco nem nada não, mas eles são bons mesmo. Tipo assim, esse curso está sendo muito importante pra gente, tudo isso, questão de conhecimento, sabe, tal. E o que eles falaram, a questão de vendas, tipo, que não é só uma venda, entendeu? Tem todo um funil de vendas, a geração de leads, que no caso são os potenciais clientes, tudo isso que a gente vê antes da venda, entendeu? Então acho que foi muito importante pra gente. Valeu, obrigada, meninos. A última agora, não é pessoal agora. É assim, nós sabemos que o importante é que vocês, todos do curso técnico, tenham um aproveitamento de 100% das aulas. Em caso de faltas, eu não sei se vocês faltam não, parece que não, mas vocês sabem me dizer como é feita essa compensação de ausência? A gente faz trabalhos normalmente, tipo, para compensar, entendeu? Sobre a matéria que foi passada no dia, Normalmente também os professores sempre incentivam a gente pegar o conteúdo que foi trabalhado na aula passada, fazer em casa, que normalmente inclui o envio do material que a gente fez no dia para o site da Secretaria de Educação, que seria o CEP, que a gente envia, e daí também dá uma interação junto com os nossos colegas, que a gente fez basicamente. Mesmo que você não esteja acompanhando suas faltas, o que eu acho bem importante, na verdade, os professores eles chegam com você, eles perguntam, eles mostram quantas faltas você estão, eles recomendam as coisas para você fazer, como eles dizem nos trabalhos, eles recomendam fazer em casa para não atrapalhar as outras aulas, alguns materiais que a gente tem que fazer certinho. Basicamente é o que eles falaram em relação a são trabalhos que eles passam para a gente e sempre falando para a gente buscar se aprofundar naquele conteúdo que a gente perdeu em casa para aprender sobre ele. Qualquer dúvida eles sempre estão dispostos ali a responder para a gente e ajudar a gente, sempre precisa. Meninas, vocês querem comentar alguma coisa sobre essas perguntas? Bom, respondendo vocês sobre os trabalhos, eu não sei como funciona na parte deles, porque são escolas diferentes. Pelo menos no Berreta a gente tem o controle de faltas e nós somos incentivados a estar presentes dentro da escola. Então, nós temos toda semana a porcentagem da presença dos alunos na escola e dentro do nosso curso técnico nós temos o representante de sala e nós alunos, quando vemos que tem aquele estudante que ele tem uma falta maior, ele tem ausência dentro da sala de aula, a gente pega mesmo, conversa com ele, pergunta se está acontecendo alguma coisa, isso aconteceu dentro da nossa sala e estamos disponíveis para ajudá-los. Falando sobre frequência de faltas, de trabalhos, de tudo isso, o Berreta especificamente tem controle muito rígido, por assim dizer. Assim, um controle especial, né? Um cuidado especial com isso, para manter o rendimento da escola, para manter nossa produtividade. Isso é visto em todas as aulas. Estamos sempre fazendo chamadas, estão sempre, a professora Priscila, como exemplo, ela tem uma planilha com todas as atividades que a gente faz, sempre fala de quem está fazendo as atividades, quem não está fazendo as atividades, ela motiva a gente a fazer também, porque assim, é importante, né? Vale nota, obviamente, mas para o nosso conhecimento, para a nossa formação, isso é muito importante, que a gente tenha esse compromisso com todas as atividades, não só do técnico, como também da FGV também. Assim como foi falado por todos eles, até os meninos e as meninas, a nossa professora, ela tem sim essa planilha e quando uma aluna ela vê que tipo, não faz a atividade ou tem algum tipo de problema, ela chega ali e pergunta: por que você não está fazendo? Aconteceu alguma coisa? Você está com algum problema pessoal? Você quer conversar? Tem um cuidado, né? Não só essa rigidez, mas esse cuidado com todos os alunos. Eu acho assim, o controle das faltas é de extrema importância, até porque não só devido ao curso técnico, mas você perde outras coisas também. Você faltou, conhecimento ali que você está deixando de aprender. E o diretor ele
Mas enfim, acho que é raro de acontecer. Em relação à compensação de ausência, nós temos os registros no AVA, então o que a Pri pega muito no nosso pé e também são coisas que fazem a gente melhorar o nosso conhecimento, são os registros, os quizzes também que estão lá disponíveis e os materiais digitais. Semana passada, inclusive, eu tive médico, mas eu peguei com a Elo o conteúdo, ela passou para mim o que foi feito, eu entrei no material digital que está lá disponível para gente, dei uma olhada nos slides, fiz algumas anotações no caderno, isso não é pessoal do aluno. Óbvio que tem aluno que faz, tem aluno que não faz, mas o trabalho dos professores e diretores é ficar em cima, pegar o pé e também, estou com dúvida, vou lá, pergunto e eles sempre estarão lá disponíveis para responder as nossas perguntas. Enfim, é isso, gente. Pessoal, nós estamos com o tempo. Oi. Posso dar só uma palavrinha? Bem Sim. rapidinho? Coisa de 2 minutinhos. Sim. Em relação às faltas buscativas do curso técnico, eles não sentem tanto isso porque é uma sala que não falta, tá? É uma sala bem assídua. Eu tenho uma gestante na sala que fica afastada, a licença gestante, que a gente sempre manda material para ela. Eu fico em contato com a mãe diretamente. Tem, acho que 1 ou 2 alunos, né, que faltam mais, então é bem pontual a buscativa dentro da sala. Então a gente às vezes nem abre tanto para eles, porque não precisa, eles são muito assíduos. É uma sala diferenciada que nós temos mesmo no Benedito Lázaro. Eles não faltam por nada. Todos os dias, os 30 e poucos estão lá, sempre. Então é bem diferenciado mesmo, tá? E é como eles falaram, é trabalho, é tarefa SP, a gente sempre fica perguntando, né, sobre, acompanha certinho. Pessoal, então a gente vai fazer uma pausa agora no café.